Fala aí, aqui é o Eduardo do Responde Aí e hoje nós vamos ver um aulão sobre gravitação, beleza? Nesse aulão a gente vai ver toda a teoria e os principais exercícios aí que podem ser cobrados na sua prova, beleza? Então vamos ver, começar com o nosso raio-x para a gente entrar dentro do nosso aulão e ver o que vai ser dado. Vamos começar dando força e campo gravitacional, aqui a base da gravitação, beleza? Depois a gente vai trabalhar esses conceitos em energia dentro de órbitas circulares. E por fim, nós vamos terminar com as leis de Kepler, ok? Então, vamos começar com o nosso primeiro módulo de força e campo gravitacional. Show de bola! Para começar esse módulo, eu tenho aqui um exercício. Encontre a força de atração entre dois planetas, sendo que a gente tem aqui a massa deles e os raios de cada um dos dois, beleza? Show de bola! Primeira coisa que você precisa saber. Na gravitação, ou seja, foi descoberto que dois corpos com massa, eles se atraem, beleza? Então existe uma força de atração entre esses dois planetas. Isso a gente chama de força gravitacional, ok? Então, se a gente tem aqui dois planetas, no caso desse exercício, e um planeta em rosa, ele vai gerar uma força de atração gravitacional, uma força gravitacional no planeta verde, na direção que liga os dois, beleza? Enquanto o planeta verde, ele vai gerar uma força igual no planeta laranja, só que apontando para o outro lado, ou seja, atraindo o planeta laranja para perto do planeta verde, ok? Então a primeira coisa que você precisa saber é que os corpos eles se atraem com uma mesma força, essa força gravitacional. E como é que a gente calcula essa força gravitacional? Bom, essa força gravitacional ela tem uma expressãozinha, e ela é dada por Gzão, Mzão, Mzinho, sobre Rzinho ao quadrado. O que é cada um desses termos? Bom, primeiro de tudo, o Gzão ele é uma constante gravitacional. Então ele vai estar aí seguindo a grande maioria das questões aí de gravitação, e ele vai ser esse número aqui, 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, ok? Esse número provavelmente ele vai ter no seu formulário ou na sua questão, ele vai ser um dado, beleza? Para você não precisar gravar. Mas de tanto a gente usar ele, acaba que você vai gravar sozinho. Então beleza, a gente tem o Gzão, Mzão e Mzinho, eles são as massas dos dois corpos, beleza? Então aqui a gente pode chamar a massa do verde de Mzão e a massa do rosa de Mzinho. Mas tanto faz, o importante é multiplicar as duas massas dos dois corpos. E esse r ao quadrado, ele é a distância entre os dois corpos. Mas tem um detalhe muito importante. Ele não é apenas a distância entre a superfície dos corpos, ele é a distância entre os centros. Ou seja, a gente tem esse planeta aqui com o centro verde, ele vai ter um raio, beleza? Que vai ser o R1. E esse rosa, a distância do seu centro até a superfície vai ser o R2, beleza? E a distância que entra aqui na fórmula, ela vai ser a distância de centro a centro, ou seja, que liga esses dois pontos. Então a gente vai ter aí o R1, o raio do planeta 1, a distância que liga a superfície, de 4 vezes 10 elevado a sétima, e o raio do corpo 2, para a gente chegar nessa distância total de centro a centro. Então vamos calcular esse negócio aí. Vamos lá, começando com força gravitacional, Fg, ela vai ser dada por essa expressão, certo? Gzão, Mzão, Mzinho sobre R ao quadrado. Vamos começar substituindo. Gzão, a gente já viu que é a nossa constante gravitacional, e ela é dada por 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Ok. Vamos lá. Quem é a massa, Mzão? Vamos chamar de massa do corpo verde. Então a gente vai colocar aqui 3 vezes 10 a 27, que é a massa do corpo 1. 24, desculpa, 27 não. E a massa do corpo 2 vai ser M2, que vai ser 1 vezes 10 elevado a 24. Tudo isso pela distância total ao quadrado. E a gente já viu que essa distância ela vai ser o raio 1, que vai ser 8 vezes 10 elevado a sexta, mais 4 vezes 10 a sétima. Eu vou escrever como 40 vezes 10 a sétima, só para ficar mais fácil de fazer a conta aqui no denominador. E por último, o raio do corpo 2, que vai ser 7 vezes 10 elevado a sexta. Ok? Todo esse denominador elevado ao quadrado. E agora é só fazer essa conta. Então, o numerador ele vai dar 20,01 vezes 10 elevado a 37. E aqui o denominador elevado ao quadrado, a gente vai ter 55 vezes 10 elevado a sexta. Tudo isso elevado ao quadrado. E no final, isso vai dar um valor de 6,6 vezes 10 elevado a 22 newton. Uma força aí bem grande, né? Mas já fica aí ligado que na gravitação a gente vai trabalhar com números bem grandes, tá vendo aqui? Massas enormes, massas de planetas,
raios enormes, distâncias grandes e forças também muito grandes, beleza? A gente está tratando de proporções grandes. Mas a gravitação não envolve apenas planetas, ela também pode ser um corpo, ok? Quaisquer corpos se atraem. Então, é isso que diz a nossa teoria da gravitação, que ela foi desenvolvida por Newton, beleza? Nosso famoso Newton. E ela diz que dois corpos no universo se atraem gravitacionalmente por meio de uma força gravitacional, que é dada pela expressãozinha de Gzão, Mzão, Mzinho sobre R ao quadrado, ok? Onde Gzão é a constante gravitacional e R é a distância entre os corpos. Lembrando que se a gente estiver tratando de planetas, é a distância entre o centro dos dois planetas. Show de bola? Tranquilidade. Então vamos partir aqui para o nosso próximo exemplo. Vamos lá. A gente tem aqui um sistema onde a gente tem três corpos, beleza? Corpo 1, corpo 2 e o corpo A. E a gente quer encontrar a força gravitacional nesse planeta A, beleza? Então agora a diferença é que a gente tem três corpos, ou seja, tanto o corpo 1 quanto o corpo 2 estão exercendo uma força gravitacional sobre o planeta A, beleza? A primeira, o corpo 1, ele está exercendo uma força para cá, na direção apontando para o seu centro. Então vou chamar isso aqui de F1. E o nosso corpo 2, ele também está exercendo uma força gravitacional apontando para o seu centro, que eu vou chamar de F2. Show de bola. Então vamos lá, voltando aqui à expressãozinha da força gravitacional, a gente sabe Gzão, que é uma constante, a gente sabe tanto a massa do corpo 1, quanto 2, quanto do planeta A, só falta achar a distância. Essa distância a gente não sabe, certo? Mas a gente tem essas dimensões daqui. A dimensão perpendicular, a vertical, a horizontal, e a gente quer descobrir essa distância R daqui, certo? Então vamos começar fazendo um Pitágoras e descobrindo esse R. A gente tem aqui um triângulo retângulo, formado por essa distância vertical de 3 vezes 10 a sexta, essa distância horizontal de 6 vezes 10 a sexta. A gente quer descobrir o nosso Rzinho. Então vamos calcular o nosso Pitágoras. Então a gente tem aqui a hipotenusa ao quadrado, Rzinho ao quadrado, é igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 3 vezes 10 elevado a sexta ao quadrado, mais 6 vezes 10 elevado a sexta ao quadrado, ok? Isso vai dar um valor para a gente de 45 vezes 10 elevado a 12, e a gente pode tirar a raiz quadrada, então agora a gente vai calcular o nosso R, basta tirar a raiz quadrada disso e a gente vai achar um valor de 6,7 vezes 10 elevado a 6 metros. Tranquilo, achamos o nosso R. Então agora vamos achar o valor dessa força, F1 e F2, beleza? Então tirando aqui essa imagem, vamos usar a nossa formulinha. Aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. Tá vendo que a massa do corpo 1 e a massa do corpo 2 elas são iguais? Então, além disso, a distância R, ela também é a mesma, tanto para o corpo 1 quanto para o corpo 2. Tá vendo? Porque essa dimensão é igual e essa dimensão também é igual, ou seja, a figura ela é simétrica. Então aqui é R, aqui também é R. Ou seja, o que eu quero dizer é que a força gravitacional exercida por 1 e por 2 no corpo A, ela vai ser igual em módulo, ou seja, a gente tem que F1 ela vai ser igual a F2, beleza? Então a gente pode calcular esses dois módulos de uma vez. A gente tem que F1 é igual a F2, e a gente vai calcular com Gzão, Mzão, Mzinho. Agora a gente precisa da massa. Vamos calcular primeiro aqui usando F1. Então Mzão 1, ok? Vezes a massa do planeta A, que é Mzão A. Tudo isso sobre a distância ao quadrado, que é o que a gente achou, ok? Então, substituindo os valores, a gente vai ter constante gravitacional aqui, relembrando, ela é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Massa Mzão 1, ela é 1 vezes 10 elevado a 24. Massa do planeta A, Mzão A, ela é 2 vezes 10 elevado a 23. Tudo isso sobre o R ao quadrado. E só um detalhe, a gente já achou esse R ao quadrado exatamente aqui, tá vendo? R ao quadrado a gente achou que era 45 vezes 10 elevado a 12. Então, poupa a gente de fazer conta, beleza? Show de bola. Fazendo essa conta, a gente chega que o módulo da força F1 e F2 é igual a 3 vezes 10 elevado a 23 newton.
Mas a questão ainda não acabou, beleza? Por quê? A gente quer a força gravitacional total no planeta A. Ou seja, a gente achou F1, achou F2. Agora a gente tem que somar esses vetores, beleza? Para achar a força resultante total. Então, vamos continuar aqui com o nosso próximo passo. Decompor as forças F1 e F2 nas suas componentes horizontal e vertical, beleza? Então, relembrando aqui, lembra que a figura ela era simétrica? Ou seja, se a gente calcular, se a gente tem um ângulo θ aqui, como essa distância, esse cateto, é igual a esse cateto daqui, e essa altura é a mesma, aqui a gente também vai ter o mesmo ângulo θ, beleza? A figura ela é simétrica. Isso vai ser ótimo, por quê? Porque a gente consegue cancelar as nossas forças, componentes das forças horizontais. Então vão sobrar apenas F2x e F2y, ok? Apontando para baixo. Como elas estão na mesma direção, mesmo sentido, a gente consegue somá-las, beleza? Mas vamos achar primeiro uma das componentes, F2x, por exemplo. Se a gente tem aqui, voltando ao nosso triângulo, retângulo, beleza? Então esse triângulo daqui é o triângulo que a gente escreveu aqui embaixo. A gente vai ter um ângulo θ, beleza? E o que a gente precisa para decompor essa força? Nossa componente F2x, desculpa, F2y, que a gente está olhando para o lado direito, ela vai ser igual à força F2 vezes o cosseno do ângulo θ, que a gente vai decompor ela nessa componente horizontal, está colada no ângulo. Então a gente vai usar aqui um cosseno de θ, ok? Então, o módulo de F2 a gente já tem, o cosseno de θ basta tirar desse triângulo retângulo. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, 3 vezes 10 elevado a sexta, dividido por R, que a gente também tem um valor. Então, esse número aqui ele vai ficar módulo de F2, que é o módulo da força que a gente já achou no slide passado. Então, 3 vezes 10 elevado a 23. E o cosseno de θ, ele vai ser 3 vezes 10 elevado a sexta, sobre o R, que é 6,7 vezes 10 elevado a sexta também. Ok? Então aqui, fazendo essa continha, a gente vai chegar que a componente F2y ela é igual a 1,34 vezes 10 elevado a 22. E agora fica mole. Agora que a gente já sabe a componente F2y, basta, para achar a força total, a força gravitacional em A, chamar de FA, beleza? Ela vai ser a soma desses dois componentes. Mas como a figura é simétrica, esses dois componentes são iguais. Então a gente pode simplesmente fazer 2 vezes o F2y. Então é só multiplicar esse valor aqui por 2 que a gente acha a nossa força gravitacional total. Ok? Multiplicando isso aqui por 2, a gente vai ter 2,68 vezes 10 elevado a 22 newton. Show de bola? Então, esse é o módulo da força gravitacional sobre o planeta A. Show de bola. Vamos continuar aqui. Bom, nosso próximo exercício pede o seguinte: encontre a aceleração gravitacional para um corpo na superfície da Terra e, na letra B, em um avião a 24 km acima da superfície da Terra. Beleza. Aqui a gente tem uma coisa um pouco diferente. Antes a gente encontrava a força gravitacional e agora a gente está pedindo a aceleração gravitacional. E olha que isso é um pouco diferente. Como é que a gente tira a aceleração gravitacional? Na verdade, ela vai ser bem parecida, porque olha só, a força gravitacional, a gente pode dizer que ela é o quê? Como ela é uma força, a gente pode igualar ela à massa do corpo vezes a aceleração, certo? E sendo que a aceleração da gravidade, a gente dá um nome especial de G, mg. Lembra disso aqui? Isso aqui era a fórmula da força-peso, não era mesmo? Então, já vou chegar aí. Vamos lá, força gravitacional igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se a gente substituir aqui pela nossa expressãozinha para força gravitacional, a gente vai ter que Gzão, mzão, mzinho, sobre r ao quadrado é igual a mg. E aí a gente consegue isolar a nossa aceleração gravitacional, beleza? A gente tem que o nosso g, basta a gente cortar a massa mzinho com mzinho, e a gente chega que a nossa aceleração da gravidade ela é igual a Gzão, mzão, sobre r ao quadrado. Tá vendo? Repara que é bem parecido com a nossa fórmula de força gravitacional. A única diferença é que a gente está considerando apenas essa parcela aqui, ó, Gzão, mzão, rzinho ao quadrado, beleza? A gente está tirando a nossa massa.
Então, essa vai ser a aceleração que o corpo sofre, e aí multiplicando por essa massa mzinho, a gente tem a força, beleza? Só isso mesmo. Então, vamos continuar aqui. Nossa letra A gente quer encontrar a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Então, a gente já tem aqui a expressão. Basta calcular. Nossa aceleração da gravidade, ela vai ser dada por Gzão, que é a constante, então 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa da Terra. Massa da Terra também é um dado, beleza? A nossa questão ela vai dar esse dado, para você não ter que gravar. Então 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilos, que é a massa da Terra. Isso tudo sobre r ao quadrado, que é o quê? A distância até a superfície da Terra. Então, para isso, a gente vai usar o raio da Terra, beleza? Então, o raio da Terra, ele também vai ser um dado da questão, e ele é 6,38 vezes 10 elevado a sexta. Show de bola? Isso tudo elevado ao quadrado. E aí a gente vai ter um valor de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pô, esse valor parece familiar, 9,8? A gente vem usando ele pra caramba, não é mesmo? Então, ele é justamente o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra. Então, antes da gente estar dentro da gravitação, quando a gente estava apenas na superfície da Terra, a gente considerava que a CG ele era constante e ele varia 9,8, beleza? Porque a gente aproximava a distância para sempre estar na superfície da Terra. Repara que se a gente mudar uma distância, pegar uma diferença significativa, as coisas vão mudar um pouco, que nem no nosso segundo exemplo. Por quê? Agora a gente está num avião a 24 quilômetros da superfície da Terra. Então, na hora de fazer a nossa conta, a gente tem o Gzão, que é uma constante, a massa da Terra também é igual, beleza? 5,98, 10 elevado a 24. Tudo isso sobre a distância ao quadrado, só que na distância a gente tem tanto o raio da Terra, que é 6,38 vezes 10 elevado a sexta, mais, olha só a diferença. Faltou só essa figurinha aqui. Se esse é o raio da Terra, se a gente está 24 km acima da superfície da Terra, a gente vai ter mais uma altura daqui, certo? De 24 km. Então a gente tem que somar o raio da Terra com os 24 km. Então a gente bota aqui 24 vezes 10 elevado ao cubo. Já viu que tem que estar fera nas potências de 10, certo? Então fazendo essa conta, a gente vai chegar no valor de 9,7 metros por segundo ao quadrado. Então repara que conforme a gente foi aumentando a distância da superfície da Terra, a nossa gravidade ela diminuiu, beleza? Então vamos dar uma atenção especial aqui nessa aceleração gravitacional. Então a gente acabou de ver que o campo gravitacional ele vai ser um campo formado pela aceleração gravitacional, beleza? Então olha só, o campo gravitacional ele é um campo vetorial que representa a atração gravitacional de corpos. Ou seja, a gente viu que a uma certa distância r, beleza? A gente tem que o campo gravitacional ele vai ser dado por Gzão, mzão sobre r ao quadrado. Então se a gente pegar para um planeta aqui com uma massa mzão, se a gente pegar uma distância r, a gente vai ter um valor de atração gravitacional. Então todos os pontos a essa distância r do planeta, eles vão ter o mesmo campo gravitacional. A gente vai ter como se fosse uma esfera em volta do nosso planeta, beleza? Uma linha esférica, onde a gente vai ter todos os pontos dessa esfera uma aceleração apontando para o centro do planeta com esse valor de Gzão mzão sobre r ao quadrado. E conforme a gente for se afastando do planeta, o nosso rzinho ele aumenta. E como ele aumenta aqui no denominador, a nossa atração gravitacional ela diminui. Então conforme a gente vai se afastando do planeta, a gravidade ela vai ficando cada vez menor, beleza? E só lembrando aqui o que eu disse no slide passado, na superfície da Terra, ou seja, num valor específico aqui de r, a gente considera constante a aceleração da gravidade e ela vale 9,81 metros por segundo ao quadrado. Esse era o valor que a gente trabalhava nos exercícios, beleza? E para terminar, a gente basta dizer que se a atração da gravidade ela é Gzão mzão sobre r ao quadrado, basta a gente multiplicar pela massazinha, mzinho, que a gente vai ter força gravitacional, beleza? Então, força gravitacional, grava isso. É sempre massa vezes aceleração da gravidade, mg, beleza? Sendo que o g é dado por essa expressãozinha daqui. Então, show de bola. Então, vamos dar uma olhada nesse próximo exemplo aqui. Encontre o módulo do campo gravitacional de Pandora na superfície, beleza? Sendo que Pandora possui o dobro da massa da Terra e 1/4 do raio da Terra. E a gente sabe também o valor da aceleração da gravidade, beleza? Na superfície da Terra, que é 9,81 metros por segundo quadrado.
Então vamos lá, como é que a gente faz esse exercício? A gente pode simplesmente, em vez de fazer a conta numérica com a massa de Pandora, o raio de Pandora, a gente pode comparar com a aceleração da gravidade na Terra. Então a gente tem que na Terra, a aceleração da gravidade, vamos voltar aqui a formulinha de força, porque é sempre a partir dela que a gente lembra da aceleração da gravidade, certo? Basta a gente tirar esse mzinho, a gente vai ter gzão mzão sobre r ao quadrado. Então a gente tem que a aceleração da gravidade na Terra é gzão mzão da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Beleza? Isso é a aceleração da gravidade na sua superfície. Ok, e a gente sabe que esse valor é de 9,81, porque foi dado pela questão, beleza? Mas e aí, em Pandora? Como é que a gente faz em Pandora? Bom, em Pandora a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai comparar a massa de Pandora com a massa da Terra e o raio a gente vai fazer a mesma coisa. Então vamos lá. Em Pandora, a gente vai ter que a aceleração da gravidade na sua superfície vai ser gzão vezes a massa de Pandora sobre o raio de Pandora. Até aí tudo bem. Aqui que vem a parte de relacionar. A gente tem como dado da questão que a massa de Pandora ela é o dobro da massa da Terra. Então aqui, MP, em vez de MP, a gente pode colocar 2 vezes a massa da Terra, MT. E no raio, a gente também pode relacionar, porque a gente sabe que o raio de Pandora é 1/4 do raio da superfície da Terra. Então a gente pode dizer que aqui é ao quadrado, tá? Não pode esquecer do ao quadrado, pelo amor de Deus. Então a gente pode dizer que o raio de Pandora, ele é o raio da Terra sobre quarto. Sobre 4, né? E a gente eleva tudo isso ao quadrado. Olha que beleza. Então, vamos tentar comparar essa expressão com essa daqui. Vamos tirar esses números de constante para ver se fica igual. Então vamos lá. A gente tem aqui 2, beleza? Vai sair para fora da fração. E aqui a gente tem 1/4 ao quadrado. Então vai dar 1/16, só que como está no denominador, vai passar para o numerador como o inverso. Então a gente tem 16 vezes 2. A gente vai ter uma constante de 32 para fora da fração. E isso vai multiplicar o gzão, mzão t, que é a massa da Terra, sobre o rzão t ao quadrado, que é o raio da Terra, beleza? E a gente viu que essa expressão deu igualzinho aqui. A gente tirou tudo que é constante para fora. E ficou 32 vezes, a gravidade de Pandora é 32 vezes o valor da gravidade da Terra. Sendo que isso aqui é a gravidade da Terra. E aí fica mole, né? Para descobrir a nossa resposta, basta multiplicar a gravidade da Terra por 32. Então, multiplicando esse número aqui por 32, a gente vai achar um valor aí de, a conta estava aqui do lado, um valor de 313,92 metros por segundo ao quadrado. Show de bola. Tranquilinho, não é mesmo? Então, continuando aqui, vamos pegar um exercício um pouquinho mais cabeludo, beleza? Vamos lá. Uma esfera, ela possui uma cavidade esférica em seu interior e uma densidade volumétrica constante, isso é bem importante. Encontre o campo gravitacional no ponto P, beleza? Então, só entendendo essa figura aqui, isso aqui é como se fosse um corte, beleza? Na verdade, isso aqui em verde, ela é uma esfera, beleza? E ela estaria completa, mas ela tem uma cavidade esférica dentro dela, uma cavidade. Então, ela tem um buraco, uma bolinha em buraco dentro dessa esfera verde, beleza? Então, cara, o que a gente faz? Como essa geometria ela é um pouco complicada, se a gente fosse calcular ponto a ponto, a gente considera duas geometrias mais simples. A gente vai considerar que esse planeta em verde aqui, esse corpo em verde, ele é uma esfera completa, beleza? Como se não tivesse esse buraco. E a gente vai considerar um outro corpo como se fosse exatamente esse buraco. E aí a gente vai calcular a gravidade que esse corpo sem buraco exerce no ponto P, e depois a gente vai tirar a gravidade que esse corpozinho da mesma densidade do corpo verde, só que desse tamanho dessa cavidade, faria no ponto P. E a gente vai tirar ela, porque ela, na verdade, ela não existe. Então, o que a gente vai fazendo mesmo é calcular que a gravidade, beleza? A gravidade no ponto G, que por sinal ela vai ser um vetor apontando aqui para o centro, beleza? O módulo dela vai ser, olha só, voltando aqui a expressãozinha da força, tirando o mzinho, a gente vai ter gzão mzão sobre r ao quadrado. Então, gzão mzão 1 sobre r1 ao quadrado. Quem é esse mzão 1 e r1 ao quadrado?
de novo, é como se fosse a aceleração da gravidade que esse corpo em verde sem o buraco, ou seja, ele total, ele exerceria no ponto P. Então essa esfera em verde total, sem buraco nenhum, ela geraria Gzão, massa total, m1, sobre a distância do centro aqui até o ponto P, ao quadrado. Só que a gente vai tirar o valor que é da aceleração da gravidade que um corpo do tamanho desse buraco exerceria no ponto P. Então a gente vai tirar menos Gzão. Agora a gente vai calcular também a massa que um corpo do tamanho dessa cavidade teria, m2, sobre a distância do centro, r2 ao quadrado. Fez sentido? Como esses dois vetores estão no mesmo sentido, mesma direção e sentido, a gente pode simplesmente subtrair um do outro, beleza? Show de bola. Então, cara, a gente já sabe o Gzão e a gente já sabe tanto R1 e R2, basta calcular aqui com essa geometria. Mas a gente não sabe essa massa M1 e essa massa M2. A gente sabe que a massa do corpo verde com buraco é 1000 kg, mas e do corpo verde sem o buraco, que é esse M1? Vamos calcular isso agora. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma simples proporção. Por quê? O enunciado diz que a densidade volumétrica ela é constante. Isso é ótimo, porque a massa ela vai ser proporcional ao volume, porque a massa está uniformemente distribuída. Então, quanto mais volume, mais massa tem. Quanto menos volume, menos massa tem. Beleza? Então, a gente vai fazer simplesmente uma regra de 3 com o corpo inteiro e com o corpo com a cavidade, que é o que a gente tem a massa. Beleza? Então, vamos lá. O corpo com a cavidade, ou seja, a nossa esfera verde com a cavidade, ela tem uma massa mzão, beleza? Vamos chamar de mzão. Isso sobre um volume, sei lá, um volume V. Ok? E a gente vai comparar com a massa M1, que agora é a massa da esfera verde completa, sem a cavidade, e com o volume dessa esfera total. Vou chamar de V1 também. Show de bola. Então vamos desenvolver isso aqui. Olha, a massa do corpo com cavidade a gente já tem. A gente sabe que ela é 1000 kg. Beleza? E quem é esse volume? O volume com cavidade, ele vai ser o volume total da esfera verde. Então, 4π sobre 3 vezes r ao cubo, que vai ser o raio da nossa esfera, menos 4π sobre 3 vezes o R2 ao cubo. Quem é esse R2? O que a gente fez aqui? O volume, a gente fez o volume da esfera total, sem o buraco, e tirou o volume do buraco, que é 4π sobre 3 vezes o raio dessa esfera aqui, dessa cavidade, ao cubo. Beleza? Então esse vai ser o nosso volume da nossa esfera com o buraco. E o M1V1, ele é a esfera como se fosse sem buraco. Então a gente vai achar o nosso Mzão1, que é a massa que a gente quer achar, sobre o volume 1, que é o volume sem a cavidade, ou seja, o volume total. Então ele vai ser apenas 4π sobre 3 vezes r ao cubo. Tranquilo, né? Então agora basta substituir esses valores do raio da nossa esfera, beleza? E do raio da nossa esfera pequena, que, voltando aqui à folha, eles são, olha só, o raio da esfera é 10 centímetros e o raio da esfera pequenininha aqui do buraco, ele vai ser 3 centímetros, ok? Metade do diâmetro. E aí, substituindo esses valores aqui, a gente vai chegar num valor de massa de M1 igual a 1027,7 quilos. Então já achamos a nossa massa M1, que essa massa seria como se fosse a esfera total sem o buraco. Agora vamos achar a nossa massa M2, que seria a massa de um corpo do tamanho dessa cavidade, beleza? Ou seja, só dessa esferazinha pequena. Então, mas pensa comigo, se a massa total com o buraco é 1000 kg e a gente calculou qual seria a massa total sem o buraco, ou seja, a esfera completa deu 1027,7 kg, ou seja, a massa de um corpo do tamanho desse buraco, ela vai ser apenas o que está sobrando, ou seja, de 1000 kg para 1027,7 kg, vai ser exatamente essa diferença. Vai ser a nossa massa 2, que ela vai dar 27,7 kg. Ela é o que está sobrando, beleza? De um corpo sem o buraco para um corpo com o buraco. Então a gente achou as nossas duas massas, basta substituir na nossa expressãozinha ali da gravidade que a gente chegou. Relembrando ela, a gente tinha chegado exatamente nisso.
em Gzão m1 sobre r1 ao quadrado, menos Gzão m2 sobre r2 ao quadrado, certo? Então agora vamos substituir esses valores. A gente tem aqui o nosso G, botando em evidência o nosso Gzão, a gente vai ter massa 1 sobre R1 ao quadrado. A massa 1 a gente já achou e ela tem um valor de 1.027,7 kg. Sobre o raio 1 ao quadrado. O raio 1 ele vai ser o raio dessa esfera aqui, então 10 centímetros. Desculpa, 10 centímetros não vai ser o raio, ele vai ser a distância do centro da esfera até o ponto P. Ou seja, essa distânciazinha aqui, ela vai ser 20 centímetros, beleza? Então a gente vai ter aqui 0,2 metros, beleza? Elevado ao quadrado, 20 centímetros. Agora basta subtrair de M2, que é a massa da cavidade, beleza? Da cavidade entre aspas, né? De um corpo do tamanho da cavidade, que é 27,7 kg, menos sobre a distância do centro dessa cavidade até o ponto P ao quadrado. Então vamos lá. Se a gente pegar essa distância toda, a gente tem 10 centímetros mais 10 centímetros de raio mais 10 centímetros de raio. Então essa distância do P até o final do corpo dá 30 centímetros. Se a gente quer do P apenas a metade da esfera, a gente vai tirar um raio, tirar 3 centímetros. Então a gente tem que a distância é 27 centímetros. E agora ficou mole. Só substituindo o valor de Gzão pela constante gravitacional, beleza? E calculando isso aqui, a gente vai chegar no valor de gravidade de 1,69 vezes 10 elevado a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Bem tranquilo, né? A única jogada mesmo era fazer a proporção com as massas, que às vezes o pessoal se embola um pouquinho. Fora isso, de boas. Continuando aqui. Colocou-se um corpo de massa 2.000 kg no ponto P. Qual é a força gravitacional sobre ele? Então a situação é o seguinte, ela tem a ver com a questão passada. Se a gente tem aqui o ponto P e a gente sabe que a aceleração da gravidade é 1,69 10 elevado a sexta nesse ponto P, para achar a força gravitacional de um corpo de massa 2.000 kg, é só a gente usar aquela relaçãozinha de que força gravitacional é o que? Massa vezes aceleração, ou seja, é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade que a gente já achou. Então, como a gente já achou esse G, basta multiplicar pela massa do corpo que a gente vai ter a força gravitacional que ele vai sofrer. Então, fazendo essa conta, vai ficar 2.000 vezes o valor que a gente achou na questão passada, que era 1,69 vezes 10 elevado a menos 6. A gente vai chegar num valor de 3,38 vezes 10 elevado a menos 3 newton. Tranquilinho, né? Então, se a gente tem a aceleração da gravidade num certo ponto, e a gente coloca um corpo com uma certa massa nesse ponto, aí esse corpo vai sofrer, se a gente colocar um corpo nesse ponto P, ele vai sofrer essa aceleração da gravidade. Então, basta multiplicar a massa dele por essa aceleração que a gente vai ter a força gravitacional que ele sofre. Então, continuando aqui. Vamos ver agora um outro conceito que está associado a essa questão. Olha só, um planeta em órbita circular ao redor de outro planeta está em órbita circular ao redor de outro planeta. Encontre a velocidade orbital. Então, o que está acontecendo aqui? Essa órbita, que a gente aproxima para uma órbita circular, beleza? A gente vai fazer isso bastante na gravitação. Então, se esse planeta aqui está em órbita, ele está sofrendo uma força gravitacional para o centro do planeta vermelho, agindo. Então, essa vai ser a força gravitacional, sempre apontando para o centro da trajetória. Mas pensa comigo, se esse cara está em uma trajetória circular ao redor de outro planeta, a força resultante sobre ele, ou seja, essa força gravitacional, ela vai ser a própria força centrípeta. Essa força gravitacional, ela vai estar agindo como força centrípeta. E aí, isso vai ser bom, porque a gente consegue usar a fórmula da expressão, a expressão da força centrípeta, para tirar algumas conclusões. Olha só, a força gravitacional, ela é dada por Gzão, Mzão, Mzinho, sobre R ao quadrado, certo? Enquanto a força centrípeta, ela é dada por mv ao quadrado sobre R. E aí, olha só, se a gente cortar as massas, a massa do planeta, no caso,
e cortar esse r aqui com r ao quadrado, a gente chega numa expressão para velocidade. Olha só. Então a gente tem aqui a velocidade, ela vai ser só tirar a raiz quadrada do que sobrou aqui. Então vai ser raiz quadrada de gzão, mzão sobre r. Beleza? E assim a gente consegue encontrar a velocidade orbital de um planeta. Ok? Basta ter a massa do corpo que ele está orbitando e a distância ao seu centro. Então, vamos lá, vamos calcular. Substituindo esses valores, a gente vai ter raiz de constante gzão é 667 vezes 10 elevado a menos 11. A massa do planeta ela é 2 vezes 10 elevado a 24. Tudo isso sobre a distância, que é 5 vezes 10 elevado a sétima. Ok? E aí, fazendo essa conta, a gente vai encontrar um valor de 1.633 metros por segundo. Então esse é o valor da velocidade com que um corpo está em órbita ao redor desse planeta. Repara que essa velocidade ela não depende da massa do planeta. Então, a gente pode ter um corpo com qualquer massa aqui, que ele vai ter a mesma velocidade orbital, porque ela depende apenas da massa do corpo orbitado, beleza? Do planeta que a gente está orbitando, e da distância ao seu centro, ok? Então pode ser um satélite, um corpo, um planeta, qualquer coisa. Ele vai ter que orbitar esse planeta em vermelho com uma velocidade de 1.633 metros por segundo, dada uma distância específica aqui. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer quando a gente faz essa aproximação de órbita circular? A gente já viu que ela é uma aproximação muito utilizada, beleza? Dentro da gravitação, você vai ver em diversos exercícios que a gente vai usar isso. E quando um corpo está em órbita circular, a gente pode tirar a conclusão de que a força gravitacional é igual à força centrípeta. Então, fazendo aquela manipulação que a gente já viu, ok? Das expressões, cortando massa com massa e o r ao quadrado com r, a gente chega na expressão para velocidade orbital, que é igual a raiz de gzão, mzão sobre r, beleza? A gente vai usar isso bastante. Eu sei que é um monte de fórmula, mas é bem tranquilo você fazer por essa dedução daqui, igualando a força centrípeta e isolando a velocidade, que aí você não precisa gravar mais uma fórmula, beleza? Então é isso mesmo, isso vai cair bastante. Mas a gente pode tirar ainda uma outra coisa quando a órbita é circular. O que a gente pode fazer? Lembra que velocidade, se a velocidade ela é constante, beleza? A gente pode dizer que ela é igual a uma variação do espaço, beleza? Um ΔS, sobre um ΔT. Show de bola. Então, o que acontece se a gente considerar uma trajetória de uma volta completa? Ou seja, o planeta que está orbitando deu uma volta completa na trajetória circular. A distância que ele vai percorrer vai ser a distância de uma circunferência. Ou seja, vai ser 2π vezes a distância, o raio da órbita, beleza? 2πr. E o tempo, o intervalo de tempo, para um planeta completar uma órbita, a gente chama de período, beleza? Vai ser o período que ele completa essa volta. Então a gente vai chamar esse período de t, beleza? Então, a gente pode inclusive encontrar uma formulinha para esse t. Olha só, a gente tem que 2πr sobre o t, ele vai ser igual à velocidade. E a gente encontrou uma fórmula para velocidade, que é raiz de gzão, mzão sobre r. Show de bola? Então a gente pode isolar esse período t e encontrar uma expressão para o período. Então, se a gente passar o t multiplicando para cá e essa raiz multiplicando aqui cruzado, beleza? A gente vai chegar em 2πr raiz desse inverso aqui. Então vai dar r sobre gzão, mzão. A única coisa que eu fiz foi isolar o t. E aí, para melhorar isso aqui, como a gente tem r fora e r dentro, vamos passar esse r aqui do lado de fora para dentro da raiz. Ele vai entrar ao quadrado, multiplicado por mais uma potência, vai dar r ao cubo. Então a gente chega na expressãozinha, finalmente, de que o período ele é 2π vezes a raiz do r ao cubo, do raio orbital ao cubo, sobre gzão, mzão. E esse mzão é a massa do planeta orbitado, beleza? Então essas duas expressãozinhas a gente vai usar bastante na nossa questão, beleza? Essa aqui é bem tranquila de você deduzir, essa aqui também. É só lembrar da malandragem aqui de uma volta completa, 2πr sobre período. Você também consegue deduzir ela, para não gravar muita forma. Então, só para finalizar, vamos ver aqui um exemplo envolvendo um satélite em órbita circular com a Terra possui velocidade de 3.017 metros por segundo. Encontre o seu período orbital e a sua altura em relação à superfície terrestre. Então, beleza.
vamos começar aqui, ó. Primeiro a gente quer o período orbital. O período orbital a gente consegue calcular por essa formulinha, certo? 2π raiz de r ao cubo sobre gzão mzão. A gente já tem todas as informações que a gente precisa, até a massa da Terra, inclusive, porque ela é um dado, beleza, da questão. Só que a gente não tem a distância orbital, ou seja, o raio orbital desse satélite, beleza? Como é que a gente vai descobrir isso? A gente pode descobrir isso usando a informação da velocidade orbital, de 3.017 metros por segundo. Por quê? A gente consegue relacionar, lembra, a força gravitacional à força centrípeta e a gente consegue uma expressão para a velocidade. Como é que funcionava isso mesmo? A gente igualava força gravitacional à força centrípeta e a gente podia igualar as expressões de cada uma. Gzão, mzão, mzinho sobre r ao quadrado. Isso é igual a força centrípeta, que é mv ao quadrado, sobre r, certo? E aí, cortando massa com massa e r ao quadrado com r, a gente chegava a uma expressão de que a velocidade ela era raiz de gzão, mzão, sobre rzinho, certo? Então, substituindo esses valores aqui, a gente tem que a velocidade orbital é 3.017, ok? E a gente tem os valores de gzão e massa da Terra. Gzão era 6,67 10 elevado a menos 11. E a massa da Terra era, como é que era mesmo? Botando o dado aqui, era 5,98 vezes 10 elevado a 24. Ok? Tudo isso sobre o R, que é o nosso raio da órbita. Ok? Então, isolando esse R aqui, a gente vai chegar num raio da órbita de aproximadamente 43,82 vezes 10 elevado a sexta metros. Ok? Então achamos o raio da órbita. Então agora fica fácil descobrir o período, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. Vamos calcular o período. Bom, o período, que é dado por essa expressãozinha, ele vai ser igual a 2π vezes raiz de r, que é o raio orbital ao cubo. Então a gente bota esse valor ao cubo, 43,82 vezes 10 elevado a sexta ao cubo. Isso sobre gzão, que é aquela constante, que a gente está mais que careca de usar isso aqui, vezes a massa da Terra, que é aquele dado de 5,98 vezes 10 elevado a 24. Show de bola! E aí a gente acha, então, um valor de período igual a quanto? Fazendo essa conta, a gente vai chegar num valor de 91.259 segundos, beleza? Isso é no SI. Se a gente quiser botar um número mais bonitinho, a gente pode até passar para hora. É só dividir por 60, que a gente tem minutos, e dividir de novo por 60, que a gente vai ter o número de horas, que nesse caso vai ser 25,3 horas. Show de bola? E por último a gente quer a altura com relação à superfície terrestre. Então lembra aqui, voltando um recortezinho do exercício anterior, a gente tem a superfície da Terra, beleza? E aqui, em vez de ter uma altura de 24 km, a gente vai ter uma altura h, que a gente não conhece e a gente quer descobrir. Então, somando o raio da Terra com essa altura h, tem que dar o raio da nossa órbita, beleza? A distância total, aonde o raio da órbita está passando, ou seja, o satélite está aqui em cima. Isso vai ser a altura a partir da superfície mais o raio da Terra. Então a gente pode chamar o nosso R, que é o raio da nossa órbita, isso vai ser igual ao raio da Terra, mais a altura acima da superfície da Terra, que a gente chama de H, beleza? E aí, substituindo esses valores, o Rzinho a gente já tem aqui, e o raio da Terra a gente também já tem, ok? Substituindo esses dois valores, a gente chega num valor para H de 37,44 vezes 10 elevado a sexta metros. Então, uma altura bem grande aí, várias vezes a superfície, o raio da Terra, beleza? E só para você perceber aqui, mais uma observaçãozinha boba, que o período, que é dado por essa expressãozinha aqui, ele vai aumentar conforme o raio da trajetória, o raio da órbita aumenta, certo? Então, você vê que o período na superfície da Terra, ele vai ser igual ao período de um dia, beleza? 24 horas, enquanto quando a gente sobe essa altura aqui acima da superfície da Terra, o nosso período ele já vai para 25,3 horas, ele vai aumentando. Então era só isso mesmo, vamos ver agora o nosso próximo módulo.